aplauda Jesus que Ele merece. Perfeito. Sentem-se, por favor, mais uma vez, a pastora das boas-vindas. Que bom que você está aqui, que bom que você veio para receber muito mais de Deus, para fortalecer a sua fé. Nós estamos em uma caminhada aí, irmãos, né, de tempos que vão surgir, sim, bons, de bondade, mas é realidade de surgir aqueles dias ruins, aqueles dias difíceis, e a solução, a saída é Jesus, e por isso a gente precisa sempre estar reconhecendo e entendendo o quanto somos dependentes, o quanto nós precisamos desse Pai conosco. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que estar sempre com essa disposição, com essa palavra guardada, irmãos, em nosso coração, para que no nome de Jesus nada venha nos parar, ou seja, paralisar a nossa fé, nos bloquear de alguma maneira. Porque uma vez o diabo conseguindo isto, você não vai ter como ter, irmãos, aquela capacidade não humana, mas que vem de Deus, para você poder partir para cima e vencer aquelas astutas ciladas do inimigo. Por isso Paulo, certo momento da sua trajetória, ele declarou lá em Efésios capítulo de número 6, no versículo 10, ele disse, né, meus amados irmãos, fortalecei-vos na força e no poder do Senhor. E aí ele continua falando no versículo posterior, né, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E aí também diz que a nossa luta é entendermos, ela não é carne, nem contra carne nem sangue, é contra os principados, é contra as potestades. Né? Então você vê aí a responsabilidade, né, o desafio que é. Então a gente não pode estar vulnerável aí, irmãos, ou seja, andando de qualquer maneira, de qualquer forma. E quando eu digo assim, libera essa fala, é aquele cristão que não está buscando, aquele cristão que não está tendo uma vida assídua de oração, que não passa dias e dias sem pegar a Bíblia. Isso é muito sério. Né? Então nessas práticas, um exemplo, a pessoa fica vulnerável sim aos ataques do diabo. A pessoa não tem condição nenhuma para vencer, para resistir, porque aquele corpo, ele está fraco, né? Ele não está se alimentando. Isso é no mundo espiritual. A gente precisa entender que quando nós, irmãos, aqui o corpo físico, ele não se alimenta, quando ele não tem uma alimentação adequada, significativa, o que vai acontecer? Esse corpo vai enfraquecer e vai estar sujeito a doenças, a enfermidades, enfim. Assim o nosso espírito, se ele não se alimenta, se não tem aquele tempo de qualidade com Deus, enfraquece. E aí não vai ter como conseguir vencer. A fé de um pastor, estar numa igreja abençoada, perfeito, mas não é o suficiente. Você vê que Jesus era cheio de fé, diga glória a Deus. Um homem muito usado pelo Senhor, mas todas aquelas pessoas que se aproximaram de Cristo para alcançar a bênção, para alcançar o milagre, eles tiveram que também fazer a sua parte. Ou seja, eles tiveram que se apresentar diante do Pai com fé. Tão que nas Sagradas Escrituras, em vários contextos ali de história, relata: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Situações, textos que o Senhor ficou maravilhado, irmãos, feliz demais com a ação, com a atitude acertada, né, ali de apresentar uma fé tão forte, tão grande diante dele. Então a gente precisa estar assim, só que essa fé, ela não vem do nada. Essa fé, ela, irmãos, é resultado de uma vida realmente dedicada a Deus, uma vida onde realmente eu reconheço sempre. Luta aqui, estou trabalhando aqui, muitas tarefas a serem executadas, mas deixa eu ler aqui um pouquinho a Bíblia. Deixa eu falar aqui com Deus. Diga amém, né? Marcar, ter propósitos, buscar mesmo, colocar diante do Senhor. E com certeza nós vamos vencer, mais e mais. Glória a Deus. Perfeito. Vamos agora para a nossa mensagem principal. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. A gente vai mergulhar aqui nesse texto. Muito interessante. Paulo, que foi muito usado por Deus, levando a palavra em Atenas, em Bereia. O evangelho foi pregado ali em Tessalônica. Foram vários lugares ele sendo muito usado por Deus. E aí eu vou destacar aqui no texto, quando ele chega para pregar, irmãos, em um lugar chamado em Corinto. E aí é muito interessante, porque nós vamos observar, uma vez ele chegando ali para ministrar ali a palavra,
para ser usado por Deus, ele teve assim várias experiências. Experiências estas que eu observando, ele pôde ali observar e ver que pregar, fazer a obra, servir a Deus não é qualquer coisa. É desafios. As coisas não vão acontecer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Estão entendendo? Levante as mãos, né? E aí ele nos ensina bastante aqui, irmãos, com a sua vivência. Então aqui no Atos 18, eu vou fazer uma pequena aqui, irmãos, relata um pouco dessa história, para eu chegar nos versículos que eu vou destacar e enfatizar bem aqui na nossa mensagem. Inclusive, eu até coloquei como tema aqui, descanse nestas verdades. Diga glória a Deus. Descanse na palavra, descanse naquilo que o Senhor ele é, o que ele representa para nós. E foi o que o Senhor permitiu Paulo entender aqui nesse texto. Então, em Atos 18, vemos Paulo continuando sua jornada missionária, muito usado por Deus, e aí chegou exatamente, irmãos, em Corinto. E aí nessa chegada ali, é interessante porque ele encontra um casal que fez a diferença e que foi realmente um casal que contribuiu muito ali no ministério de Paulo, que foi Áquila e Priscila. Eles eram judeus e haviam ali sido expulsos, diz o contexto, de acordo com o texto, eles foram expulsos de Roma, né? Então juntos é interessante que eles trabalharam, eles ali se uniam, irmãos. A Bíblia diz que eles eram fazedores de tendas e uma vez fazendo essas tendas era uma forma deles se sustentarem enquanto ali eles proclamavam ali a palavra, enquanto eles eram ali, né, usados pelo Senhor, proclamando ali o Evangelho. E aí esse capítulo destaca a importância da colaboração do ministério, a importância deles estarem ali unidos, deles estarem ali juntos, num só propósito. Diga glória a Deus, isso é importante, muito importante. Aí em seguida, de acordo com o texto, Paulo prega na sinagoga e o dia que ele pregava, de acordo com os estudos, era sempre aos sábados. Aos sábados ele estava pregando e ele estava tentando ali convencer, irmãos, convencer os judeus, mostrar para os gregos sobre Jesus, que ele era o Messias, mostrando ali a verdade. E aí foi o grande desafio, porque ele tinha esse objetivo, estava ali exatamente com esse foco de anunciar, de mostrar ali a palavra. Só que, infelizmente, ele sofreu rejeição. Infelizmente, muitos judeus, muitos gregos não aceitaram ali a verdade, se levantaram ali contra ele, até o ponto que ele chegou a tomar uma decisão e entender. O eu, né? Olha, então eu vou agora me concentrar com os gentios. Outras palavras, eu estou aqui, estou pregando, muitos não querem ouvir, muitos não querem aceitar, estão rejeitando, então ele ficou ali naquele coração, né? Então eu vou deixar vocês aí, vou sair aqui de Corinto e vou para os gentios. Esta era a vontade dele, por conta das afrontas, por conta das circunstâncias que ali ele estava enfrentando, que ele estava passando. Não foi fácil. Só que assim, irmãos, entenda bem. Vamos lá, desenvolvimento maior da mensagem. A gente precisa entender que na nossa caminhada, quando surge uma dificuldade, quando surge uma afronta, surge uma situação que mexe com a gente, que mexe com o nosso ego, a gente precisa entender que as coisas não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Foi uma experiência muito forte para Paulo. Porque naquele momento ali, devido às circunstâncias, da forma como estava indo, pregando, anunciando ali a palavra, e ali muitos rejeitando, muitos ali fechando o coração, não é fácil você observar que você não está sendo bem-vindo de alguma forma. E aí, diante dessa situação, ele já estava ali querendo dizer, olha, eu vou deixar vocês aqui e vou agora para outro lugar, vou agora abençoar e vou agora lá para onde os gentios. Só que Deus tinha propósitos, Deus tinha planos. Ainda não era o momento exato, ainda não era o momento certo dele sair daquele lugar. Estão tendo, levante as mãos. Mas para ele, essa era a decisão. Só que a gente precisa entender, irmãos, na sua caminhada cristã, servindo a Deus, aqui existem vários tipos de situações, isso é fato. Cada um aqui tem uma história para contar. Aqui nós estamos aprendendo com a história de Paulo, a vivência dele, que é lição para a gente. Nós temos a nossa história. E a gente precisa observar
uma vez você pregando a palavra, uma vez servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, lutando pela sua família, diga amém, permitindo a bênção de Deus no seu casamento, enfim, todos os âmbitos, né? Todas as áreas, qual é que seja, qual é a situação, qual é o problema. Eu preciso entender que quando surge aquela situação, surge aquele problema, o segredo não é eu me separar do meu marido, não é abandonar a minha família, não é deixar a igreja. Estão entendendo? Levante as mãos, porque nós estamos sujeitos a esses sentimentos, a esses desejos. Paulo passou por isso. Só que a gente mergulha e observa que nessa decisão dele, nesse olhar dele, Deus vem com uma palavra que é os versículos principais aqui da nossa mensagem de hoje. E aí o Senhor libera a palavra e diz assim, olha só, irmãos, capítulo 18, versículo de número 9, por favor. Diz assim: E diz o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. É muito forte, irmãos. Muito interessante aqui, Paulo tendo essa experiência, tendo essa visão, que nós possamos ter essa visão no mundo espiritual, diga glória a Deus, de entender e de saber que uma vez a gente enfrentando uma situação devastadora, uma situação difícil, a gente precisa entender qual é a direção de Deus, né? O que Deus tem para fazer, como Ele pode fazer. E aí eu vou muito mais profundo. É saber que não é porque surgiu uma situação contrária, ele pregou, muitos não queriam ouvir, mas também teve aqueles que ouviram, diga amém? Teve aqueles que até mesmo se converteram. É interessante, só lembrando aqui, lá no versículo um pouquinho antes, diz assim, ó: E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, versículo 8, né? Com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. É interessante eu destacar aqui também essa parte. Apesar de muitos não estarem crendo, muitos estarem rejeitando, né, muitos desprezando ali a palavra, o evangelho que foi ministrado através de Paulo, também teve aqueles que abraçaram, que aceitaram. Diga glória a Deus. Mas aí mergulha, irmãos. Você vê como o indivíduo, o ser humano, está mais voltado ao que é negativo do que ao positivo. Ele experimentou ali aquele momento ruim, experimentou, mas também teve as coisas boas. E aí, por conta daquelas situações contrárias, ele já estava querendo já ir para os gentios. Não, eu vou sair daqui. Só que Deus tinha um plano, um projeto, para ele continuar ali, porque Deus tinha muita obra para fazer. Tem muita gente lá ali que tinha que ser alcançado. Diga amém? Nós temos que estar bem atentos nesses detalhes na nossa caminhada, que queremos ser abençoados. Tem gente que acaba perdendo a bênção de Deus, deixando de vivenciar o plano, o projeto, as bênçãos do Senhor, porque se apressa. Porque acaba que passando por uma certa situação difícil e já começa a dizer, eu vou embora. Nosso pastor até pregava irmãos aí esses dias anteriores, aí ministrando, falando que pessoas querem ver bem, querem vencer na vida. Não, aqui no Maranhão está dando certo, eu vou lá para São Paulo, vou lá para o Iraque. Aí vai parar lá no Iraque, meu irmão. Não é assim. Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. Não é porque a situação está difícil que eu já vou sair tomando decisões, que eu já vou querendo dizer, não, eu vou melhor ficar aqui nesse lugar, é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo. Não, vamos ter calma e vamos permitir que Deus conduza, diga a glória a Deus, que Deus dirija em nome de Jesus. Então assim, nessa fala do próprio Deus, em visão, falando com Paulo, a gente entende, irmãos, e vê, nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Quem crê, levante as mãos. É o mesmo, meu Deus do céu. Então Deus ali permitiu ele entender. Eu quero destacar 2 pontos importantes, né, nesse versículo 9 e o 10, que é o que se destaca na mensagem. O Senhor fala para Paulo: não temas. Olhe para o seu irmão aí, compartilhando, interagindo, que é bom. Diga, não temas, irmão. Diga para ele aí. Que na nossa caminhada, irmãos, Deus abençoe de uma forma especial as nossas decisões. Porque, pastora Teniel, porque Deus sabe o que é melhor para nós, o que nos reserva. Diga amém? Então o Senhor vai lá e mostra, né? E permite Paulo entender, olha, não temas. Diga glória a Deus, não temas.
Que fantástico. Olha, Paulo, eu estou com você. Não pode parar. Você não pode desistir. E Deus fala com a gente, nos encoraja aqui nessa tarde abençoada, irmãos. Não pode parar, não pode desistir. Não temas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Diga graças a Deus. Acredite no milagre que Deus pode realizar. Pode as coisas estar indo por um caminho, mas pastora, está difícil. Pastora, eu não vejo nenhuma luz no final do túnel, sabe? Não chegou nenhuma resposta. Mas não temas. Cuidado até mesmo para que você não tome decisões, irmãos, fora da vontade de Deus. Ou seja, decisões precipitadas. Por causa do problema, você já está querendo sair do seu lugar. Se levantou, a Bíblia diz, quando se levanta o governador, uma vez levantando, não saia do seu lugar. Amém? Aplauda Jesus. Todo mundo bem acordado. Não pode dormir. E o motivo de nós não pararmos, não desistirmos, é simples. É porque nós não podemos olhar para trás. Eu não posso retroceder. Eu tenho que entender que Deus está comigo. Amém? Coloca na tela Romanos 8, versículo 31. Aí você acompanha ali comigo na tela. Um versículo bem conhecido. E nós vamos ali observar bem. Diz assim, portanto, versículo 31, eu estava lendo o outro. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga amém. Deus é por mim, Deus está sim na frente, eu tenho que acreditar que Ele está no controle. E Deus permitiu Paulo se conscientizar. Mostrou ali através da sua palavra em visão e disse, olha, não temas, mas fala e não te cales. Diga graças a Deus. O Senhor quer nos ver na ativa, irmãos. Aí quando nessa fala, ele teve a experiência dele, que era pregar o evangelho, anunciar ali, irmãos, né, aos judeus, aos gregos, de permitir ali o evangelho ser pregado, ser anunciado. E as nossas experiências hoje? Deus escolheu você para pregar, para falar de Deus na sua casa, para as pessoas, diga amém, para você lutar pelo seu sonho, pelo seu objetivo, por aquilo que você almeja alcançar, talvez até mesmo que nós oramos aqui libertação completa, e muitos estão sendo infelizmente acometidos por doenças, por enfermidades, ou um familiar que está até mesmo às vezes, irmãos, né, desenganado pelo médico, um exemplo. E aí não é para se calar. Não é para deixar, irmãos, o inimigo bloquear, paralisar você de forma alguma. Deus, Ele não quer que tenhamos essa atitude. No momento da situação difícil, uma coisa negativa que surge na nossa vida, a gente precisa entender, eu não vou temer. Eu estou aqui e Deus vai me dar a vitória, eu vou declarar a minha vitória todos os dias. Eu vou fazer a confissão da fé. Ele já levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Sou sarada completamente. Não vou permitir esse mal me atormentar. Deus já me libertou. Amém? E aí começa a liberar a palavra, começa a liberar a verdade, começa a chamar a existência. E tudo isso vai fazer uma grande diferença. E o único que vai ficar furioso é o diabo. Porque mesmo nas circunstâncias adversas, você está lá, sendo aquele indivíduo, aquele cristão que não teme o mal e que verdadeiramente não vai parar, não vai se calar, não vai deixar, irmão, de falar, de declarar aquilo que Deus é e representa para você. E que vai refletir diante das lutas, diante das circunstâncias que você atravessar na sua vida. Diga graças a Deus. A gente tem vários exemplos bíblicos, né, além desse que é interessante aqui, só para fundamentar e enriquecer mais a mensagem, de pessoas que verdadeiramente, irmãos, tiveram que ali entender que havia um Deus poderoso com ele, com ela, na hora daquela batalha, na hora daquela luta. Nós temos exemplo de Davi, nós temos exemplo de Esté, diga glória a Deus, exemplo de Ezequias, nós temos exemplo até mesmo de personagens aqui no Novo Testamento, que estavam enfrentando momentos difíceis, né, no corpo físico, estava ali enfermo, estava doente, e se apresentou diante do Senhor com fé, com ousadia. Nós não vamos nos calar. É interessante destacar aqui para colocar o exemplo daqueles 4 homens que levou aquele amigo paralítico até Jesus.
Eles tiveram, irmãos, fé, eles foram ousados. Chegando lá, não foi, irmãos, como ele esperava, com certeza, vamos logo aqui colocar diante de Jesus. Havia uma multidão, houve impedimentos, houve interrupções, mas eles não desistiram. Diga a glória a Deus. Eles não temeram, eles não olharam para aquela situação que surgiu diante deles. Era a experiência deles naquele momento. E eles ali alcançaram o milagre, eles receberam a bênção. Aquele homem foi completamente curado, não só fisicamente, mas como também no espírito, na alma. Foi muito mais além o poder de Deus. Amém? Mas por quê? Porque eles foram pessoas que não se calaram. Ou seja, eles não deixaram de forma alguma, irmãos, com que a situação contrária que surgiu ali o impedissem de dar continuidade, de realmente vivenciar e declarar a vitória que o Senhor poderia sim dar a eles. Diga glória a Deus. E Deus pode nos proporcionar, Deus pode nos dar grandes vitórias todos os dias da nossa vida. Quem crê, diga amém. E aí no versículo de número 10, que é o segundo ponto que eu quero destacar, diz assim, e disse o Senhor em visão a Paulo, versículo 10, desculpa, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Digam todos comigo, repetindo, aí, vamos participar, vamos lá. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Diga glória a Deus, olha que maravilha. Muita gente, irmãos, nesta cidade. Pode ter a certeza que eu estou com você e que ninguém vai conseguir te atingir. Ninguém vai conseguir tocar em você. Olha que forte, irmãos. O que a gente aprende? Nós temos um Deus, irmãos, verdadeiramente que nos protege. Nós temos um Deus que cuida. Aquele que não vai deixar, irmãos, jamais nós sermos envergonhados. Assim como ele liberou essa palavra para Paulo, é a realidade nos dias atuais, nessa atualidade na qual nós estamos. E é tão interessante porque a gente precisa se unir a essa verdade e saber que Deus está nessa posição para que, no nome de Deus, a gente não deixe de alcançar o que Deus tem para a gente. Não aceite o medo. Amém? Entenda, olhe para a pastora. Você não está sozinho. Nós não estamos. Nós temos um Deus que nos protege. E quando nós nos posicionamos, clamamos, buscamos, nos colocamos diante dele, verdadeiramente o milagre acontece. Nós precisamos pedir, Pai, me dê uma visão. Quando eu digo essa visão, não vai ficar aí visão, eu olhando visão. É visão no mundo espiritual de que Deus está ali falando com você, e Ele vai te dar uma direção. Diga amém? E esta é a direção que Deus nos permite entender, abraçar no dia de hoje, irmãos. Não temas. Não pare de falar, não se cale. Seja ousado, seja intrépido em nome de Jesus. É entender que Deus está com você e que Ele protege você. Não tenha medo. Parte para cima mesmo, porque Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar toda a condição necessária, precisa, para que você consiga vencer esse inimigo, vencer essa situação que de alguma forma possa querer te atingir, te envergonhar, ou até te amedrontar. Lembra de Caleb? Caleb, irmãos, foi um homem que entendeu. Não, Deus me deu essa terra, é promessa. Ainda que tenha anaquins, ainda que tenha inimigos que se dizem ser fortes, mas Deus está presente. Ele entendia que Deus ia dar a vitória e que inimigo não ia conseguir prevalecer. Diga amém? Ai, irmãos, a gente com essa visão, com esse olhar, com essa certeza que nosso Deus é este Deus poderoso, o inimigo nunca vai conseguir nos derrotar. O inimigo nunca vai conseguir nos ver da forma como ele quer nos ver. Para baixo, aceitando as investidas, as propostas malignas, malditas dele. Não vai. Por quê? Porque o povo de Deus se apega, se une a esta verdade, descansa nessa verdade. Glória a Deus. Levante as mãos e diga: eu preciso descansar nesta verdade. Que verdade, pastor? Nós estamos aprendendo. A história de Paulo nessa vivência, indo para Corinto, tendo essa experiência ali de pregar, de anunciar o evangelho, mas que foi difícil, foi desafiador, e houve uma vontade, um desejo no coração de ir para outro lugar, mas Deus veio e disse: epa, pode parar bem aí. Não temas, não pode parar de falar, não se cale.
Eu estou contigo. Ninguém vai conseguir te tocar, ninguém vai conseguir te atingir. Diga amém? E aí, meu irmão, não tem ninguém que segure não. Você vai vencer, você vai tomar posse da sua vitória. Pode ter inimigo ali, mas Deus vai te dar o que você precisa. Ou seja, nós seremos honrados em nome de Jesus. Versículos posterior, deixa eu fazer essa leitura para você observar aqui. Aí diz mais: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que bom que ele obedeceu, né? Mas sendo Galho, olha só o que aconteceu, o procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Olha só o que eles falavam, irmãos. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria. Mas se a questão é de palavras, de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho, nada destas coisas o incomodava. Diga glória a Deus. E aqui a gente mergulha e observa. Deus proporcionou e a palavra se cumpriu. Deus concedeu a ele o que? O livramento. Diga amém. Ele usa quem ele quer, ele trabalha, irmãos. Ele meio uma forma de agir em nosso favor. Paulo só precisava ser obediente e aceitar ali as palavras do Pai. Porque eu mergulhando, digo, tem pessoas que Deus está falando: não temas, eu estou contigo, não te cales, né? Ainda tem muita coisa para você fazer. E muitas vezes a pessoa é desobediente, duvida, incredulidade, questionamentos. Cuidado com isso, não deixe jamais acontecer. Aí é interessante, porque que bom, Paulo estava com desejo: eu vou sair daqui, vou para os gentios. Mas a palavra veio, ele abraçou, aceitou, diga amém, né, aquela verdade, descansou naquela verdade, continuou, ficou 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio ali, pregando. O tempo que era essencial, crucial para ele ficar ali, tentaram, se levantaram, porque ele já sabia que o negócio ali estava pegando mesmo, estava se levantando contra ele, você viu aí no texto. Mas Deus deu o livramento. Preparou o Gai lá para interceder por ele. Irmãos, deu tudo certo. Diga glória a Deus. Deu tudo certo. E aí depois já estava lá Paulo, irmãos, né, continuando a sua missão de anunciar a palavra de Deus, né, depois foi para Efésios, depois foi para Jerusalém, enfim. E ali foi um instrumento usado nas mãos do Pai. Mas foram desafios, foram lutas que surgiram. Coloca os Salmos 50, versículo 15 aí na tela, por gentileza. E aí a gente tem que ter essa certeza de nos unir a esta verdade. Eu acrescento também aqui na nossa mensagem de hoje, Salmos de número 50. Deixa eu chegar aqui também na leitura. Salmos 50, versículo 15. E aí nos unir a esta verdade. Não é para fugir. Não é para olhar para a situação contrária. O Paulo teve essa experiência ali, de entender o quanto Deus é poderoso. E aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 15. Olha o que é importante. É isso aqui que nós devemos fazer. Acrescenta mais ainda na mensagem. Digam comigo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Por que o Senhor livrou Paulo? Porque um momento ele quis tomar a atitude ali dele mesmo, dele próprio, mas aí Deus veio, falou com ele, não era qualquer um. Ele ouviu, ele obedeceu e quando ele se apegou com o Senhor. E Deus o livrou. Já no dia da angústia, olhe para a pastora Tenielma, não é para ser frouxo, medroso, tímido. Olhe para mim, não é para retroceder, nem para baixar a cabeça e ficar lá, irmãos, como se fosse um nada, um derrotado. Não é para ter visão para baixo, ficar ciscando igual galinha para baixo, não. Tem que olhar para o alto, tem que ter visão de águia. Diga glória a Deus.
Porque você vai clamar, você vai se unir ao Senhor e Ele vai te livrar em nome de Jesus. Se une à palavra, deixa ela entrar no seu coração, na sua mente, deixa ela permanecer nessa boa terra que é o seu coração, irmãos, para você não ficar sendo acometido aí pela ansiedade, pela depressão, pelo desespero, para não ficar, desculpa, bem claro, falando besteira, falando que não deve, perdendo, porque isso é uma perca de tempo muito grande, não dá para perder tempo, o tempo é muito precioso, amém? E aí a gente precisa estar entendendo que na nossa caminhada, na nossa missão, nas nossas tarefas, Paulo teve a dele, nós temos a nossa, e Deus fala conosco e nos reforça, nos encoraja, em nome de Jesus. Concluindo a nossa mensagem, versículo 9 e versículo 10, que são versículos, irmão-chave aqui da nossa mensagem de hoje. Então, verdadeiramente, diz o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Glória a Deus. Deus quer fazer a obra, Deus quer nos usar. Não desista, não deixe que nada impeça a obra de Deus acontecer na sua vida. Deus está conosco em todo tempo. Amém? Em todo tempo. E Ele é aquele que vai nos proteger de toda maldade, de todo engano. Que Deus abençoe, igreja, as nossas decisões, as nossas escolhas, porque verdadeiramente é entender que Deus sabe o que é melhor para nós e o que nos reserva. Amém? No nome de Jesus. Então vamos ficar sempre atentos. Quando surgir alguma situação que não é desejável, não é viável, não vai querendo tomar decisões, não vai querendo fazer a coisa. Só entenda que naquele momento difícil, Deus está com você, não é para você temer. Ele vai te proteger, fique na palavra, seja usado, não te cales, porque a bênção de Deus é grande. Amém? Quem crê, levante as mãos. Aplauda o nosso Deus bem forte. Mais forte que Ele merece. Eita, glória a Deus. Aperte a mão do seu irmão e diga, tome posse, irmão, desta palavra. Então você foi alimentado com a palavra de Deus. A fé fortalecida. E Deus quer ver você a cada dia cheio de ânimo e disposição para lutar. Amém? Sabendo que, em nome de Jesus, a obra que Deus tem para fazer, ela vai se cumprir. Não deixe o diabo te enganar. Amém?